Se você não tem, certamente conhece alguém que tem. A estimativa é de que 61 milhões de brasileiros sofram com algum tipo de alergia respiratória, de pele, alimentar, medicamentosa. Mas por que alguns são afetados e outros não? O Dr. Drauzio Varela conversou com especialistas e acompanhou a rotina de pessoas que têm uma vida repleta de restrições e riscos. O que acontece dentro do corpo? Como as alergias se desenvolvem? Quais são os tratamentos promissores? Estreia agora a série Alergia, o Corpo em Alerta. A minha rotina ela é mais cheia de atenção. Então, na minha mochila, eu sempre tenho álcool em gel, máscara, lencinhos para desinfectar os lugares. E no transporte público, que é muito comum terem vendedores ambulantes vendendo alimento dentro do transporte coletivo. Ele entra por uma porta, eu saio pela outra. O caso dele é risco de morte. Tinha pessoas que perguntavam e diziam assim para mim: como que você vai casar com um cara que a todo instante é uma bomba relógio? O nosso sistema imunológico é formado por milhões de células de diferentes tipos e funções. Ele é responsável por nos proteger. Funciona como um radar ligado o tempo todo. A qualquer ameaça, ele se arma para conter o inimigo. No corpo de uma pessoa alérgica, esse radar perde o rumo. A alergia é a reação exagerada e equivocada do nosso sistema imunológico contra alguma substância inofensiva. O sistema imune está em tudo. Está na pele, está nos olhos, está na mucosa respiratória, está no aparelho digestivo. Uma vez que esse radar detectou algo estranho, ele pode amplificar e ligar toda essa rede de comunicação, desde uma reação localizada até uma reação que acometa o corpo todo. É como se o corpo desse uma ordem: tira isso daqui já. A pessoa vai espirrar, tossir, lacrimejar. Pode também ter inchaço, coceira, vômito, diarreia. Na maioria das vezes, os casos são leves, o próprio organismo resolve. A intensidade dos sintomas vai depender da quantidade de histamina liberada nesse processo. A histamina é um mediador químico, um mensageiro que controla as reações alérgicas. Quando uma reação alérgica acontece, é como se estivesse chovendo histamina no corpo, estivesse chovendo essa substância. Só que às vezes a gente tem uma chuva, uma garoinha, e às vezes a gente tem uma tempestade, um vendaval que causa uma enchente, destruição. Lucas é professor universitário. Tem 32 anos e uma lista imensa de alérgenos, substâncias que provocam alergias nele. Coco, amendoim, canela, abacaxi, frutos do mar, todas as castanhas e alimentos de cor verde. Então, toda vez que eu tomava o chá, eu tinha uma reação pior ainda. A reação não parava de evoluir, só que a gente não sabia até então que eu também era alérgico a látex, corante, conservante e produtos químicos de odor forte, ácaro, mofo, alguns tipos de pólen, pelo de animais. A vida do Lucas precisa ser milimetricamente planejada para evitar reações alérgicas graves. Nós decidimos viajar para o exterior, para Portugal, com uma escala em Paris. A gente viu quais os procedimentos seriam necessários. Avisamos a companhia aérea da circunstância. Quando começaram a servir o alimento na parte da frente do avião, o cheiro, peixe, propaga muito rápido. Peixe estava na lista de alerta do Lucas. Eu comecei a me sentir mal, a transpirar, a coçar, a ficar vermelho. A gente já percebeu que era um sintoma de alergia, corremos para o banheiro do avião e ali eu fiquei o restante da viagem toda. O vizinho estava cozinhando sururu com camarão. Estava em casa, fervendo água para fazer o café. Veio aquele vapor de peixe.
Como a casa inteira estava fechada, não tinha circulação de ar, eu não consegui pedir ajuda, foi um desespero. Caí, já em crise anafilática, eu apertei os botões de emergência do celular, que disparam a minha localização e uma mensagem de socorro. Quando chegaram, já estava roxo e me levaram para o hospital. Eu já entrei em parada cardiorrespiratória e por alguns minutos eu fui declarado como morto, porque todo o procedimento que fizeram para me reanimar estavam usando a luva. Látex, lembra? Está na lista do Lucas. Quanto mais eles faziam a massagem cardíaca, mais a crise se agravava por conta da luva. Nos últimos 8 anos, foram 20 internações. Hoje a gente está investigando se o meu quadro de saúde atual, que é uma paralisia no braço direito, tem alguma relação com essas paradas cardiorrespiratórias, esses períodos de falta de oxigênio no cérebro. A anafilaxia que o Lucas tem com frequência depois de entrar em contato com os alérgenos é uma reação alérgica grave que pode evoluir para a morte. Os sintomas mais preocupantes: a pressão arterial cai, a garganta começa com uma coceira e vai se fechando. Você pode ficar com a voz rouca ou sentir que não consegue respirar. É sinal de emergência. A anafilaxia é causada por uma reação a alimentos, ao látex, a medicamentos ou venenos de inseto. Na maioria dos casos, os sintomas surgem segundos depois do contato com o alérgeno. Mas há casos em que podem levar até 2 horas para aparecer. Existem anafilaxias que, apesar de raras, podem ocorrer tardiamente. As fatalidades são bem mais comuns entre adultos do que as crianças. Mas se você não está preparado para reconhecer aquele quadro, você pode perder esse paciente. Poucas faculdades têm no seu currículo anafilaxia. Por que uns têm alergia e outros não? É um grande mistério saber por que uma pessoa se torna alérgica. O que nós sabemos é que a alergia é resultado de uma conversa que entra predisposição genética com fatores ambientais, desde poluição, alimentação, medicações. Vamos falar desses fatores ambientais. O que dispara as alergias de um modo geral? O nosso sistema imune começa a ser formado já desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Tem a ver com a alimentação da mãe, com o estilo de vida da mãe, enquanto o bebê está sendo gerado. Um segundo momento em que existe uma força ambiental para predispor a alergia é o momento do parto. E as bactérias que estão no canal vaginal são bactérias que sintonizam um perfil mais regulador, para que não tenha fatores que predisponham à alergia. Já quando o bebê nasce por via cesariana, as bactérias que vão morar na pele desse bebê não dão tanto essa ajuda. Não quer dizer que quem vai nascer de cesárea vai ter alergia. Não, estou falando de uma variável que influencia. A maioria das alergias, elas são muito mais frequentes na infância, porque o sistema imune ele ainda está em desenvolvimento. Na minha infância, eu não ouvia falar de alergia. Hoje, o número de pessoas alérgicas é muito grande. Isso também é resultado da mudança de hábitos. Nós cuidamos melhor da higiene, vivemos em ambientes com muito menos germes do que no passado. A alimentação se modificou bastante com a chegada dos alimentos industrializados e ultraprocessados. São tantas as mudanças que a gente se pergunta onde nós vamos parar. O que se estima é que quando chegar na metade desse século, em 2050, cerca de 50% da população vai ser alérgica. A não ser que a gente comece ontem a mudar, né? A gente está vendo a própria questão da poluição, né? Levando a mudanças climáticas extremas. Isso também faz com que eu tenha inundações, tempestades, ressecamento. Isso põe uma série de alérgenos no ar. Como o Brasil trata as pessoas com alergia? A rede pública, ela não
não está preparada para a questão da alergia. Tem doenças que são desconhecidas. A gente tem que formar mais alergistas. Existe uma diversidade muito grande na distribuição de alergistas no Brasil. Cerca de 70% estão concentrados na região sudeste. O que o Ministério pode fazer para tentar reduzir essa desigualdade? Primeiro, garantir a presença da atenção primária em todas as localidades. Quando começou o ano de 2023, 5.000 equipes de saúde da família estavam sem um médico. Acho que uma outra questão importante diz respeito ao telesaúde, que vem trabalhando exatamente para que nessas localidades onde não é viável você pensar a presença de um médico especialista, você tenha contato com um médico especialista que está presencialmente em outra região. Essa é uma forma de ter esse tipo de atendimento nos lugares mais afastados, digamos assim. Nós acompanhamos em São Paulo o dia a dia dos 2 maiores centros brasileiros de tratamento de alergias. Há alguns tratamentos que estão melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O grande avanço na área de alergia é entender que essas doenças têm um alvo bem específico que alimenta e organiza toda essa inflamação. E a gente tem as novas terapias, que a gente chama de terapias-alvo. Tem medicações que são injetáveis e que vão como se fosse um míssil teleguiado. Vai lá só naquele pontinho. As pessoas não sabem lidar, acham que pega, fica uma circunstância desagradável, preconceituosa, mas a gente tenta viver. Na série Alergia, o Corpo em Alerta, vamos falar também de alergias respiratórias. Se ele ri demais, ele tosse. Se ele corre, ele tosse. Dermatite atópica. Para ele dormir com aquele pijama molhado, faz tipo uma bandagem. E domingo que vem, a alergia alimentar. HPLV, alergia à proteína do leite de vaca. Não confunda com lactose, hein? O drama de quem precisa estar sempre com a caneta de adrenalina para conter as crises anafiláticas até chegar ao hospital. É que eu perdi um paciente porque não tinha caneta. E o tratamento que permite que o paciente volte a consumir o alimento que provocou a alergia. Qual vai ser a primeira coisa?